Então, a cirrose hepática, ela acontece em dois locais importantes, principalmente no hepatócito e nos sinusoides. Então, no hepatócito, nós estamos falando de uma lesão hepatocelular, que pode levar a uma insuficiência hepatocelular. E no sinusoide, referimos a um estreitamento do sinusoide, e esse estreitamento pode levar a uma hipertensão portal. Então, no hepatócito, a gente tendo a insuficiência hepatocelular, basicamente duas coisas ocorrem. Existe uma perda de produção por causa da perda de função e também uma metabolização hepática deficiente ou inadequada. Então, na perda de produção, a gente está falando de perda de produção de albumina, de fatores de coagulação, de glicose. Então, nesse momento, acontece esse problema. E na metabolização, a gente está falando de inadequação de metabolização de toxinas e bilirrubina, principalmente, além de outras questões. Então, na perda de produção hepática, quando há redução de albumina, a hipoalbuminemia, a gente gera um distúrbio oncótico, da pressão oncótica e hidrostática. Isso pode gerar edema e ascite, porque o líquido está indo para o terceiro espaço, ou então para a cavidade abdominal. Além disso, a redução do fator de coagulação pode levar à coagulopatia. Então, não vai ser produzido e ocorre maior risco de sangramento. E o NRI, ele está geralmente aumentado. Além disso, a glicose é prejudicada e podendo gerar hipoglicose. Por quê? Hipoglicemia ocorre principalmente no jejum ou no estresse metabólico, quando o fígado é responsável por essa reposição da glicose através de usando seu estoque de glicogênio, que pode ser destruído, e principalmente também pela glicogenólise e a gliconeogênese, que produz mais glicose. Além disso, na insuficiência hepatocelular, a gente pode ter uma redução do metabolismo hormonal que vai responder ao glucagon, a catecolaminas, por exemplo. Então, isso tem relação com a perda da função hepática na insuficiência hepática, mas também nós temos a questão da metabolização hepática inadequada, que pode acontecer uma metabolização inadequada de toxinas. Então, essas toxinas não sendo metabolizadas pelo fígado, elas podem cair na corrente sanguínea e aí direto no sistema nervoso central e gerar encefalopatia hepática, que é manifestada por confusão mental, sonolência, asterix, inclusive podendo chegar ao coma. Além da toxina não metabolizada, a bilirrubina também pode não ser metabolizada. E aí pode gerar um acúmulo de bilirrubina e, em consequência, uma icterícia. Bom, além do hepatócito, nós temos umas disfunções do sinusoide. Então, basicamente, a gente está falando de um estreitamento do sinusoide que vai levar a uma hipertensão portal. E ocorre dois fenômenos importantes: uma alteração na estrutura hepática e um bypass hepático. Então, na fibrose que ocorre na disfunção do sinusoide, essa fibrose pode gerar uma distorção da arquitetura hepática. E essa distorção, ela pode comprimir o sinusoide, vai dificultar a passagem do sangue e aí vai aumentar a pressão no sistema porta. Essa pressão vai gerar varizes esofágicas e gástricas, e essas varizes elas podem ser rompidas, gerando a hemorragia digestiva alta, grave, além de ascite, porque vai pressionar o líquido, e aumentar também essa pressão no sistema porta, pode aumentar circulações colaterais. Então, além dessa distorção da arquitetura hepática, que vai gerar varizes e rompimento de varizes, hemorragia digestiva alta, grave, ascite pela pressão e circulações colaterais, também essa hipertensão portal pode promover o desvio ou bypass ou shunt portosistêmico. Então, esse desvio do sangue evita que o sangue passe pelo fígado, onde a veia porta está com maior resistência por causa da hipertensão portal. Então, esse desvio vai levar tanto toxinas, por exemplo, como amônia, diretamente para o sangue, que pode chegar no sistema nervoso central e gerar uma encefalopatia hepática. Então, a amônia, por exemplo, ela pode passar
para a circulação do sistema e sem ser metabolizada no fígado, como deveria ser. Então, basicamente, em termos de manifestações clínicas, quando a gente está falando de insuficiência hepática hepatocelular, a gente pode ter uma encefalopatia hepática, icterícia, risco de sangramentos, edema, ascite e hipoglicemia no jejum, principalmente. E quando falamos de hipertensão portal no sinusoide, a gente está falando de manifestações clínicas como hemorragia digestiva alta grave, varicosa, uma ascite, uma circulação colateral, encefalopatia hepática, varizes, que podem ser esofágicas e gástricas, e PBE. Então, lembrando que alguns pacientes cirróticos, eles também têm desnutrição e sarcopenia. E aí, se eles estão desnutridos, a gente tem uma redução da disponibilidade de substrato para realizar a gliconeogênese, né? E aí, em casos graves, essa insuficiência hepática pode ficar descompensada. E, além disso, essa insuficiência hepática pode reduzir a depuração de insulina, então gerando um distúrbio glicêmico.